Uma linda, maravilhosa, verdejante noite de terça-feira. Estamos começando mais uma live aqui no nosso projeto Fraternidade de Luz. Eu sou o Bruno, para quem é novo aqui neste canal. Eu e meu parceiro Evandro, nós temos esse projeto de lives todas as terças-feiras, às 20 horas, para poder trazer alguns temas que nós consideramos relevantes e também que ajudam nesse processo de entendimento dentro da espiritualidade. Boa noite, Jane, boa noite, Adriana, sejam bem-vindas. E hoje o nosso tema é zona de conforto versus sofrimento. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender o que é essa bendita dessa zona de conforto que todo mundo está falando. De tempos em tempos aparece, inclusive em pelo menos umas 2 lives aqui que nós fizemos, a gente já falou bastante sobre zona de conforto, mas é sempre bom a gente dar uma lembrada do que seria esta zona de conforto. Bom, primeiro vamos entender que uma das coisas que a gente menos gosta de sentir é dor e desconforto. E com nossa busca eterna de algo que nos proporcione prazer e que nos impeça de perder muito tempo, nós acabamos gerando conhecimentos e tecnologias para nos tornarmos cada vez mais eficientes e trabalharmos menos ou de uma maneira mais harmoniosa, mais prazerosa. Então, a busca da humanidade por conforto, ela começa lá atrás, na época das cavernas, onde a gente tinha uma dominância do princípio do instinto, né? A gente não se preocupava muito em como nós iríamos dormir ou como iríamos comer, só se importávamos em se estaríamos com a barriga cheia ou se a gente poderia ficar abrigado da chuva ou do vento dentro de alguma caverna ou mesmo sob árvores. Então, nessa época, a comida era comida apenas para dar sustento ao corpo, não tinha muito refinamento. Era uma época bastante voltada a simplesmente manter-se vivo e propagar a espécie. Com o passar do tempo, e a gente vê isso nos livros de história, a gente começou a ver que usar mão, usar pedra não era tão eficiente. Começamos a descobrir que existiam outras formas de combinar, por exemplo, um pedaço de pau com a pedra que a gente antes só jogava, podia combinar os dois e começar a formar o que a gente dá o nome de ferramentas. Então, foi onde começou o desenvolvimento da tecnologia. E olha só que coisa bacana. Quando eu combino, o homem das cavernas, combino um pedaço de madeira com um pedaço de pedra e formo algo semelhante a um martelo, né? Ou, se vocês preferirem, ao tacape, eu estou fazendo menos esforço para atingir o meu objetivo, que é conseguir comida. Então isso já me gera um conforto maior, porque agora eu não preciso gastar tanta energia para poder conseguir comida. Eu já consigo comida de uma maneira mais fácil. E à medida que essas tecnologias, que a gente hoje dá o nome de primitivas, elas vão se aperfeiçoando, eu vou ganhando mais tempo à toa, né? Porque agora eu faço as coisas com muito mais eficiência. Se eu faço com coisas muito mais eficientes, eu não preciso gastar tanto o meu tempo realizando aquelas tarefas. E aí eu começo a pensar, né? Eu, enquanto homem das cavernas, nós, enquanto civilização, começamos a pensar que talvez aquela casa feita na caverna, ou então ficar abrigado embaixo das árvores, não é tão legal assim. Boa noite, Gislaine, desculpa.
seja bem-vinda. Talvez aquela caverna não é tão confortável assim, e eu começo, agora que eu tenho mais tempo livre, a pensar que talvez se eu colocar a pele do animal ali, eu não sinta tanto o chão incomodando minhas costas. Talvez se eu cobrir com a palha junto com a pele do animal, as minhas costas se ajeitam com mais tranquilidade. E aí eu vou começando a ter as minhas tecnologias e vou gerando o meu conforto. Então agora eu gasto menos tempo caçando e eu posso apreciar mais as outras coisas. Então eu saio do ponto de ser simplesmente a sobrevivência para começar a apreciar. E aí o nosso desenvolvimento ele vem com o disparar da busca pelo prazer, porque agora eu já não estou gastando mais tempo com caça, eu já estou conseguindo colocar uma pele lá com um pouquinho de palha e aquele negócio está confortável, e aí eu percebo que aquilo ali é bom e a mente ela começa a se expandir para novas ideias e ver que eu posso gastar o meu tempo, que antes eu só caçava para sobreviver, para melhorar a minha vida. E aí eu começo a ter tecnologias para melhorar a minha vida. Isso é a historinha lá de trás e isso que vem até agora. Boa noite, Lívia. Boa noite, Maria Helena. Sejam bem-vindas. Assim sendo, eu começo a ter conforto. E o conforto é bom. Tá? Apesar da gente colocar um certo peso na palavra zona de conforto, mas é bom, todo mundo quer um conforto, né? Agora nesse tempo que voltou a dar uma esquentadinha, a gente tem um ventilador refrescando, como vocês podem ver aqui atrás, a cortina mexendo, é o ventilador, em vez de ter que ficar abanando assim, né? Então pedir para alguém ficar abanando. Em tempos de frio, ter um cobertor já pronto, um cobertor que não vai pinicar a gente, até uns cobertores mais modernos que a gente liga na tomada e ele esquenta por si só, né? Porque você sabe que cobertor não esquenta, ele retém calor. E aí a gente tem todos esses confortos. Então o conforto é bom? É bom. O bacana do conforto é que com ele eu posso ter mais tempo para poder buscar conhecimento. Assim deveria ser a marcha da evolução. Primeiro eu buscava a comida pela sobrevivência, depois eu desenvolvi tecnologias para não ter que gastar tanto tempo buscar comida, e aí eu desenvolvo o conforto, e agora que eu tenho conforto e posso gastar menos tempo para conseguir comida, tenho lá onde descansar e apreciar, agora eu posso buscar mais conhecimento e aí sair desenvolvendo cada vez mais a minha humanidade. Assim deveria ser. O que acontece? O conforto, ele é bom. Ele é tão bom que o passo seguinte, ele gera movimento. E a zona de conforto é gostosa, né? O conforto lá é gostoso. E às vezes a gente não quer dar esse próximo passo, que é o do movimento. Porque conhecimento tem uma busca, tem uma procura, tem o fazer, tem o receber o resultado, e não se quer isso. Assim, gera-se uma zona de conforto. O que é a zona de conforto, então, nesse sentido? É a zona daquilo que eu conheço, daquilo que para mim é seguro. Se você quiser mudar a palavra de zona de conforto para zona de segurança, é sinônimos e é perfeitamente cabível. É uma região onde eu estou seguro, com tudo aquilo que eu conheço. É uma região que está mantendo a minha pessoa viva, e aí eu não tenho que me preocupar com a sobrevivência, porque preocupar com a sobrevivência já me coloca um instinto de movimento e eu vou ter que movimentar. Nessa zona eu não tenho que me movimentar, então eu não tenho que me preocupar com a minha sobrevivência, eu não tenho que me preocupar com o meu corpo, porque ele de alguma maneira está sendo preservado.
seja porque eu tenho tudo, tenho um chuveiro quente, eu tenho uma cama macia, tenho comida na mesa, e eu não preciso buscar conhecimento, que seria uma nova busca. Então quem faz eu entrar em movimento? O meu instinto e meu impulso por novos conhecimentos. Como eu estou numa zona prazerosa, eu não vou querer movimentar, porque movimentar eu posso ver que aquela cama que eu achava macia não é tão macia, porque eu estou provando novas camas. Talvez o meu chuveiro não seja tão quentinho, porque agora eu estou vendo e tomando banho e verificando em outros lugares. Então, a zona de conforto é uma zona que te deixa feliz, né? Uma zona que te dá segurança, porque tudo aquilo ali te mantém vivo, sem esforço, né? Sem muito esforço. As coisas acabam vindo até nós e não te traz o impulso de buscar nada, porque lá está tudo bonitinho, tudo fechadinho. É como se a gente estivesse num bunker, né? E não quisesse sair para nada, porque lá já tem toda a água, toda a comida, tudo, e o mundo não está tão importante assim. Então a zona de conforto é isso. É legal a zona de conforto? É. O que não é legal é permanecer na zona de conforto. Um sofá gostosinho de sentar é maravilhoso. Agora, se você não levantar do sofá, inevitavelmente você vai acabar fazendo xixi na calça, né? Você vai ter que levantar do sofá de alguma maneira. Então, esse movimentar nos tira da zona de conforto. Então, por exemplo, eu dei o exemplo de ir ao banheiro, que é um instinto. O instinto de eliminar toxinas do nosso corpo, né, através da urina. Isso me tira da zona de conforto, que é o meu sofazinho lá quentinho. E outra coisa que me vai tirar da zona de conforto seria descobrir que aquele sofazinho quentinho não é tão legal, porque tem uma mola que já está furando as minhas partes, né? Toda vez que eu sento lá, que eu sento ele confortável, essa mola começa a me cutucar por baixo, e aí eu descubro que tem um sofá mais bacana e vou procurar esse sofá. Enquanto eu não sei desse outro sofá, o sofá que eu tenho é a minha zona segura, onde que eu fico sentado lá, feliz e contente. Eu estou dando esses exemplos do sofá e de cama, mas agora a gente vai para além. A gente vai para a parte conceitual e emocional da zona de conforto. Então, só lembrando, zona de conforto, ela tem o mesmo sinônimo de zona de segurança, né? Aquilo ali para mim é seguro. Agora, essa zona de conforto em termos de conceito, ela me prende, ela me amarra, ela não me deixa experimentar nada, porque o novo pode mostrar que aquilo que eu possuo, ele não é tão bom assim. Então, para que eu não tenha que entrar numa outra busca, eu simplesmente não procuro o novo. Isso tanto é para a questão dos conceitos, quanto das emoções. Aquela coisa que eu estou vivenciando, por mais que me doa, é algo que eu conheça. Aquilo que eu estou vivenciando, por mais que me doa, é algo que eu conheço, é algo que eu estou acostumado, é algo que eu consigo relevar. Então, eu não olho para a grama do vizinho para ver se é mais verde e só fico olhando para a minha grama, por mais seca que ela seja, para não ver que eu não estou cuidando direito da minha grama. Então, enquanto eu não olho para o lado, eu não faço esse comparativo, porque a gente só consegue ver se aquilo que a gente está fazendo está com um caminho legal quando a gente faz uma comparação, né? Estamos numa realidade que é dualista. O nível de percepção de realidade que nós temos agora, nesse instante, ela é do frontal para baixo. E o frontal, se vocês já viram o desenho do chakra frontal, não vão no Google agora, deixa eu terminar aqui. Ele tem duas asas.
o frontal é circular e tem duas asas, indicando ou o fim da natureza dual, se você está indo de baixo para cima, ou o início da natureza dual vindo de cima para baixo. Ou seja, o chakra frontal ele é o limitador da natureza dual, do certo e do errado, do bom e do mal, da verdade, da mentira, do amor, do ódio. Então, o chakra frontal, nessa natureza, ela nos traz essa dualidade. Então, enquanto nós temos essa dualidade, vivemos nessa realidade dual, nós, para sabermos se estamos caminhando no ritmo e no ponto correto, nós temos que ter um parâmetro. O parâmetro, ele nos diz se minha graminha está com a cor bacana ou se minha graminha não está com cor bacana. A gente tem que ter um comparativo. Se eu nunca olho para outras gramas, como é que eu sei que a cor da minha grama que está ficando marrom é a cor correta? Entende? Então olha só, utilizando esse exemplo de zona de conforto, eu tenho gramado, meu gramado está ficando marrom. E eu estou feliz e contente com o gramado grandão, com grama, eu passo lá o cortador de grama, né, para ele poder ficar certinho, rego todo dia, mas minha grama está marrom. Para mim, ela está saudável, né? Ela tem um aspecto esquisito, mas está saudável. Só que eu não olho para a grama do vizinho para poder comparar, para ver se a grama do vizinho é igual à minha, né? Porque para mim, até então, essa grama é a grama correta. E eu não vou olhar, eu não vou querer sair, porque para mim é aquilo lá, é a minha verdade, ponto, acabou, e eu não quero comparar, porque se eu comparar, eu vou perceber que o que eu fiz até agora não está adequado. Não é que está errado, não está adequado, minha grama está ficando marrom. Então o que está faltando? Está faltando eu colocar algum tipo de adubo, eu verificar se a água que eu estou molhando minhas plantinhas não está com alguma química. Isso acontece também com os nossos sentimentos e nossos conceitos. Às vezes a gente não quer, por exemplo, participar de uma vivência ou receber algum tipo de tratamento energético, porque pode despertar em nós a comparação do nosso mundo interior com o externo. E aí entra o sofrimento. Porque se eu comparo o meu mundo interior, que até então eu não olhava para o meu mundo interior, né? A última live que eu dei, não a última live aqui do canal, a última live que dei aqui do canal foi o Evandro, mas a última live que eu dei, que é a anterior à última, que é a penúltima, eu falei de autorresponsabilidade e autopercepção. Então, eu não estou olhando para mim, eu não estou tendo autopercepção. Se eu não estou tendo autopercepção, eu não estou vendo o meu mundo interno e olhando para o meu mundo externo. Na verdade, eu não estou olhando para mundo nenhum, eu simplesmente estou existindo. Assim sendo, quando eu participo de alguma vivência dessas, quando eu tenho acesso a algum tipo de conhecimento, seja através de um filme, seja através de uma música, seja através de um noticiário, seja através de um meio externo que me dá aquele clique. Aí eu olho para o meu mundo interno e vejo que o meu mundo interno está uma titica. E aí é que entra o sofrimento, porque aí eu começo a pensar, eu mudo, me dá trabalho. Eu tenho que jogar fora coisas que para mim são relevantes. São coisas que papai me deu, que mamãe me deu, que meus tios me deram, que professores me deram. Eu tenho que jogar fora experiências que eu tive na vida, mas que aparentemente elas só me serviram para manter em um pedaço da minha vida e agora estão entulhando, né? Então eu tenho que jogar essas coisas fora, eu tenho que deixar aí, eu tenho que desapegar, mas isso dá trabalho, isso faz eu voltar a olhar para mim, e eu não quero olhar para mim, eu estou sofrendo, porque o reflexo daquilo que está dentro de mim está externando para fora. E eu estou sofrendo. Mas eu não quero mexer nisso. Então entendam essa contradição da zona de conforto. Conforto é gostoso.
Mas a zona de conforto não faz com que a gente cresça, porque ela impede que a gente possa comparar o nosso mundo interno com o externo e ver a necessidade real de deixar fluir coisas que não nos pertencem mais, no sentido de não ter mais função na minha vida de agora. E quando a gente faz essa limpeza interna, nosso padrão vibratório, psicológico, mental, ele altera. E se nós alteramos o nosso mundo interno, nós alteramos o nosso mundo externo. Quando eu faço uma limpeza interna, eu faço uma limpeza externa, em termos de atração, em termos de vibração, em termos de posicionamento corporal até. Então não é simplesmente aquela coisa extremamente esotérica, de padrão vibratório, energias. Não, é postura mesmo. Eu consigo acertar minha postura, em vez de estar olhando para baixo, eu vou estar olhando adiante, em vez de estar com o peito fechado, eu vou estar com o peito aberto. Então, quando tem essa faxina, até a nossa postura corporal, ela altera, ela muda, ela reflete essa posição de estou aberto para a vida. Me traga as coisas para que eu possa vivenciá-las. Mas isso é quando a gente sai fora da zona de conforto. Quer ver um exemplo bem forte com relação à zona de conforto? Frio. Frio é o melhor exemplo do que a zona de conforto pode fazer para a gente. Frio é gostoso, a gente entra para baixo da coberta, fica lá embaixo da coberta e não sai mais. Você sabe quais são a principal causa de morte de quem escala lá no Himalaia? Ficar na zona de conforto. Porque na hora que o frio está mais moderado, não intenso tem que ficar dentro da barraca, mas quando o frio está mais moderado, em vez de sair e se movimentar, seja para terminar a escalada, seja para voltar da escalada, porque pode ser que não está aguentando, a resistência não é tão alta, acaba ficando cada vez mais encolhido dentro da própria coberta, que é uma zona segura, é uma zona quentinha, é uma zona de conforto. Só que isso é um erro. Depois vocês podem pesquisar, isso é uma questão estatística, está demonstrado isso em várias pesquisas. Para quem escala regiões de neve, acaba morrendo porque não quer se movimentar, sair do local onde está. Então a zona de conforto, ela gera morte, seja no ponto literal, como eu acabei de dizer, seja no ponto das emoções e dos conceitos. Ela acaba estagnando toda a energia. E uma vez que você tem algo estagnado dentro de vocês, por experiência própria, sabe o que acontece quando a água estagna? A água é algo altamente dinâmico e é fonte de vida, mas o que acontece quando estagna? Ela apodrece, ela gera lodo, ela se torna não consumível para a nossa espécie. Precisa passar por meios de purificação, ou seja, ela tem que entrar em movimento de alguma maneira para que seja retirado o lodo, para que ela possa ser consumida novamente, senão ela vai nos causar malefícios. Da mesma forma que emoções estagnadas, conceitos estagnados geram lodo energético em nós, do qual a gente vai cada vez mais definhando, sem ter vida em nós. E uma coisa que eu falei algumas lives atrás, que muitas vezes a gente não quer sair da zona de conforto porque a gente recebe estímulos de pessoas para permanecer lá dentro da zona de conforto. Em que sentido? No sentido que eu não fui preparado ou não me preparei para viver uma vida somente minha, e que eu não fosse paparicado, que eu não fosse procurado, que eu tivesse uma necessidade de pessoas me rodeando e me procurando.
Ou seja, eu tenho um estado tão grande de carência interna porque eu não consigo ver que esse aparente buraco do meu peito, esse aparente buraco do meu campo emocional, ele não existe, porque eu sou um ser pleno. Mas eu olho para ele e sinto um buraco aqui nessa região. E aí, o que acontece? Eu quero que as pessoas venham até mim. Eu quero parecer aquela pessoa batalhadora, lutadora, em que a vida sempre vem com uma arma mais forte do que aquela que eu consiga resistir e sempre me derruba no chão. E as pessoas têm que entender que eu sou vítima das situações, mantendo uma postura de vítima, mantendo uma postura de que a vida está o tempo todo brigando com ela. A vida não tem nada a ver com isso. A vida está sendo plena, maravilhosa, absoluta, né? Abundante, fértil. Mas a postura de que ela está sempre sofrendo, que ela é uma batalhadora, a pessoa, eu estou usando o gênero feminino, mas é porque eu estou falando a pessoa, não estou falando de mulher ou qualquer coisa assim. Eu estou usando, agora que me caiu a ficha que eu estou usando no feminino, mas é porque eu estou usando a palavra pessoa, tá? Que essa pessoa, ela batalha, ela luta, ela não consegue ir à frente porque sempre tem uma armadilha da vida para fazer este ser tropeçar. Ela fez realmente o olhar para dentro? Se está tudo dando errado da forma externa, talvez a condução, talvez não, bem possível que a condução que ela está tendo, baseado nos seus valores internos, baseados em suas emoções, não está deixando ela partir para frente. Então ela tem que olhar para dentro, fazer essa comparação e fazer essa mudança. Então ela tem que sair dessa zona do conhecido e desbravar o desconhecido. Só assim ela vai conseguir ver que a vida, na verdade, está tomando limonada e apreciando o sol e não tentando ficar dando rasteira nela, e ela mesma que fica dando rasteira em si mesma. Então, qual que é a zona de conforto é ruim? Não. A zona de conforto só é ruim se você permanece na zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela te dá um tempo de descanso. Você descansa um pouco no local que é confortável, no local que é seguro, respira fundo e parte para frente. Né? E aí parte, caminha, depois procura algum porto seguro, para um pouquinho, respira um pouquinho, aprecia a paisagem, que essa que deveria ser a função da zona de conforto, um momento em que a gente pode parar, respirar, ver a paisagem, tá? Espreguiçar, se permitir sentir o vento no rosto. Eu estou falando isso de forma metafórica, mas é isso que uma zona de conforto deveria ser. Passou dali, bola para frente, vamos desbravar o mundo. E quando a gente não faz isso, a gente fica preso naquele lugar, aí gera o sofrimento. Porque eu fico no dilema, eu vou para frente, mas eu tenho que deixar coisas que para mim é importante para trás, ou eu fico aqui e aguento essa dor. E o que acontece é que a gente aguenta essa dor. Quantos de nós tá com dor de cabeça e fica enrolando para tomar remédio? Né? Porque não quer ter que pegar o remédio, ter que colocar na boca, ter que tomar a água. Eu simplesmente não gosto de tomar remédio, mas está com dor de cabeça. Então tem que resolver essa dor de cabeça. Só que a maioria de nós também acostuma com a dor. E aí é que mora o perigo. Se acostumar com a dor se torna algo conhecido. Se torna algo que eu sei o que é. Eu até sei que horas que a minha dor vai acontecer, qual que é a intensidade dessa dor e quanto tempo que ela dura. Acostumou. Eu sei. Eu já tenho tudo marcado. Tudo rotineiramente delimitado. Então, daquele momento eu sei que eu vou ficar lá sofrendo e daí a pouco a dor vai passar e eu vou voltar a ter uma vida normal. Então, zona de conforto é uma normalidade. É o que gera um sofrimento, a permanência na zona de conforto. Não
ficar parado um tempinho, mas a permanência na zona de conforto gera esse sofrimento. A zona de conforto, ela deve ser somente o tempo de parar, respirar e ir para frente. Agora, se acostumou com o sofrimento, aí realmente vai estagnar, vai murchar, vai perder o brilho e vai ficar numa existência cíclica entre ficar me punindo por não ir para frente, ficar me punindo por não resolver minha situação, mas aquela situação, aquela dor, aquela forma é o que eu conheço, é o que eu sei lidar e eu não estou querendo aprender. Eu não estou querendo aprender uma coisa nova. E aí, por mais estranho que seja, muitas situações de violência doméstica são baseadas em zona de conforto, tá? Eu estou justificando, obviamente, a violência doméstica. Toda violência é condenável. Eu só estou dizendo que é uma situação conhecida, é uma situação de sofrimento do qual eu já conheço. E talvez eu não saiba lidar com a falta desse estado violento, porque eu não sei olhar para dentro de mim e não consigo ver que eu sou uma pessoa plena e empoderada, porque ninguém me ensinou a ver que eu sou um ser pleno, um ser empoderado, a imagem e semelhança do meu Criador. Só me ensinou que eu sou um ser sujo, baixo e pecador, dotado do pecado original, que por mais que eu tenha feito e sido batizado, o pecado sempre está rondando a minha pessoa, e aí eu sempre sou alguém que não é merecedor das graças divinas. Você entende a loucura que é isso? Se Deus está comigo, se o divino sou eu, porque está escrito que eu fui feito à imagem e semelhança do Criador, em essência e não em fisicalidade, apesar de que em fisicalidade também, porque o corpo físico ele é um corpo divino, que é outra coisa que não nos ensinaram, que o nosso corpo físico, essa coisa aqui que está falando para vocês, ele é um ser divino e perfeito. Ele é tão perfeito que ele manifesta os nossos pensamentos. Ele manifesta na forma de adoecimentos quando os nossos pensamentos são desarmônicos, ou ele tira esses adoecimentos quando ele fica harmônico. E aí também é uma zona de conforto, a desarmonia do meu pensamento que gera esse estado adoecido é algo que eu conheço, eu já sei lidar, eu sei tomar os meus remedinhos naquele horário. O que eu vou fazer se eu não tomar os meus remedinhos naquele horário? O que vai acontecer se eu liberar essa carga mental e retirar toda essa confusão, essa desarmonia da minha cabeça? O que vai acontecer? Que tempo é esse que eu vou ter para não olhar mais para o relógio naquele exato momento, ir lá na minha frasqueirinha, pegar os meus remedinhos e tomar? O que eu vou fazer nesse tempo? Olha só que coisa maravilhosa. Um exemplo muito bom do que eu vou fazer quando eu não estou na minha zona de conforto. Estamos vivendo isto agora, nesse instante. E para você que está assistindo um tempo mais para frente, eu estou falando desse quadro de pandemia, em que todas as zonas de conforto foram abaladas e movimentadas. Porque entramos num estado completamente diferente do qual aquilo que nós tínhamos como certo e rotineiro, ele passa a ser modificado por algo que tem que ser verificado e atribuído uma nova função. Ou seja, zonas de conforto foram abaladas, foram trazidas a possibilidade de verificar que toda aquela rotininha que eu tinha, ela é uma ilusão, para que eu não olhasse para dentro de nós. Você vê como a natureza é maravilhosa, jogou todo mundo para dentro de casa, de alguma maneira, né? Seja através
de uma imposição por lei, seja através do medo mesmo de ficar adoecido. Todo mundo teve a oportunidade de olhar para dentro de si e mexer com essa zona de conforto e sair do estado normal para ir para o estado natural. O estado natural é o estado dinâmico, é o estado do universo. O universo não é estático, o universo é parado. A zona de conforto é estática. O universo é dinâmico. Tudo que é estático durante um bom tempo estagna. E se estagna tem perda de vida. Não tem ânimo, não tem um sopro divino dentro dela. Tudo aquilo que está em sopro divino, que é o movimento, é dinâmico, é vida. Então, nesse momento, nesse quadro de pandemia, houve essa oportunidade da gente ver que o nosso normal, muitas das vezes, tem várias ilhas de zona de conforto de algo que eu não queira mexer. E aí eu estou administrando um sofrimento conhecido. E aí, quando chega esse quadro, sacoleja tudo, né? E aí fala assim: olha para dentro de você, vão livrar desse sofrimento conhecido, passar para o estado natural de reconhecimento que você é a fonte, que você é o divino, que você pode ir além disso e para a gente poder se movimentar, mesmo estando em casa, movimentar nossa mente, movimentar nossas emoções. Porque agora, para quem tem dentro de si o adoecimento e segurando esse adoecimento para que as pessoas visitem e não perca essa imagem de coitadinho que tem que ser super cuidada, que as pessoas têm que vir visitar, não pode mais visitar. Todo mundo não podendo se seguir direitinho, tá todo mundo ficando em casa. Então a única coisa que ela tem a fazer é se curar, porque agora teve a oportunidade para isso, porque não tem mais visita. Se não tem mais visita, a única coisa que ela pode fazer é olhar para dentro de si, ver que aquele sofrimento administrado durante tanto tempo assim não vale a pena, e aí seguir em frente e realmente se curar, encontrar a cura através da faxina interna, que é, como se fala dentro da linha do Espiritismo, a reforma íntima. Dentro das posturas mais indianas, você tem o Karma Yoga, que é o fazer sem tomar olho no resultado, apenas fazer pelo fazer. Fazer pelo fazer, porque tem que ser feito. Isso também gera a questão da faxina interna. E aí, essa postura de sofrimento conhecido já não vale mais a pena administrar. Gasta-se muito dinheiro no sentido energético, para manter uma coisa que praticamente é inútil, não traz mais sabedoria, não traz mais ímpeto de viver uma vida. Simplesmente fica quietinho numa cabaninha, e essa cabaninha ela tem pulga, carrapato, percevejo e lacraia, mas é uma cabaninha bonita, feita com muito amor e esmero, né, que a gente mantém. E aí, por mais espiritualizado que nós temos hoje em nossa caminhada, o que nós temos que fazer é isso para vocês, isso é para mim, tá? Eu falo nós, porque eu me incluo nisso, de procurar onde estão as minhas zonas de conforto, minhas zonas de conforto de conhecimento, minhas zonas de conforto de emoções, minhas zonas de conforto de sensações, ou minhas zonas de conforto dentro da fisicalidade, que é, por exemplo, roupas e objetos dentro da minha casa que eu mantenho, por mais que me dá uma dificuldade de administrar aquilo ali, eu mantenho, porque algum dia que nunca chega, eu vou utilizar aquilo. Mas é algo confortável, algo que eu sei, algo que me dá uma segurança, mas algo que está me entulhando. Então, quando eu faço minha reforma interna, eu reformo externamente. Quando eu trabalho os meus conceitos e mudo, eu abro a possibilidade do universo me dar mais coisas. Aquilo que, dentro do conceito chinês da xícara, se eu vou querer beber mais chá, como é que eu posso encher a minha xícara se ela já está cheia? Estou lá com a xícara parada, com um chá frio, e não posso colocar um chá quentinho, porque aquele chá
que está dentro da xícara está frio, ele não tem lugar para ir. Eu não despejo e não tomo. Ele simplesmente está lá e eu fico sem tomar um chá quentinho, só olhando e lamentando. Olhando e lamentando para a minha xícara, que está com chá frio, mas eu também não resolvo o problema do meu chá. Eu simplesmente sei que eu tenho uma xícara cheia e que essa xícara tem um chá. Esse chá estava gostoso, só que esse chá esfriou e agora ele está com um gosto muito amargo, mas eu sei que eu tenho o chá me pertence e eu não jogo fora porque o chá me pertence, mas eu não tomo ele porque o chá está amargo. E tô doido para tomar um chá quentinho. Mesma coisa da zona de conforto. A zona de conforto é essa xícara de chá frio, que é amargo, e eu não resolvo o que eu faço com ele. Se eu despejo o chá ou se eu tomo o chá para eu tomar um gole de um chá quentinho, que pode ser o mesmo chá que eu estava tomando ou um chá diferente. E aí eu tenho novas experiências. Maravilha? Deixa eu ver aqui quanto tempo que eu ainda tenho. Já tenho um tempinho ainda para falar. Boa noite, Cristian, seja bem-vinda. Então, a zona de conforto, ela é boa, ela não é ruim, mas a gente não pode permanecer nela. A função da zona de conforto é simplesmente um local onde a gente vai sentar, respirar, apreciar a paisagem, beber um gole d'água, espreguiçar por um pouco, talvez olhar para o céu, ver as estrelas e depois tomar o caminho do nosso próprio destino, da nossa própria força. Sem isso, a gente fica lá parado em algo que eu conheço e não vivo o mundo, não tenho experiências, não resolvo os meus adoecimentos, sejam adoecimentos já no corpo físico, sejam adoecimentos no meu campo emocional, ou seja, meus adoecimentos no campo mental. Um adoecimento ele não precisa ser uma dor, ele simplesmente pode ser uma indignação com relação ao assunto, só que eu não tenho embasamento para poder lidar com esse assunto, porque eu simplesmente não abro mão daquele conhecimento que eu tenho, porque foi me dado pelo papai, foi me dado pela mamãe, foi me dado pelos titios ou por figuras importantes que eu tenho dentro do meu coração e não abro mão de jogar esse ensinamento para fora só porque eu tenho essa figura de importância para mim, mesmo que essa figura de importância já não vale mais a pena eu manter. Maravilha, meus amores? Então, lembre-se, é igual a questão do ego. O ego é ruim? Não, o ego é o ego. O problema é quando a gente dá a atribuição do ego do qual ele não deveria ter. O ego é um ótimo servidor, ele é um péssimo patrão, mas ele é um ótimo servidor. A zona de conforto é boa, desde que você não pare na zona de conforto. Sirva só para respirar um pouquinho e ir para frente. E aí, todo o sofrimento, por mais conhecido que ele seja, ele não vale a pena nem um pouquinho a gente manter, por mais conhecido que seja. É sempre melhor a gente buscar no desconhecido, ou seja, uma situação sem sofrimento, né, do que ficar cultivando sofrimento. Sofrimento está dentro da zona de conforto e o desconhecido é o lindo e maravilhoso oportunidade de vivenciar toda a abundância, toda a plenitude, todo o poder e toda a manifestação do divino que construiu toda uma realidade maravilhosa, cheia de experiências diretas que a gente pode receber desde que a gente abra a mão do sofrimento conhecido. É melhor que a gente tenha um sofrimento novo, que é o sofrimento da busca, no sentido de ter que movimentar, não que seja uma dor, mas é um movimento por algo novo, do que ficar sentado no sofá, por mais bonito que seja, mas que tem uma mola que fica me cutucando por baixo, está cheio de pulga e cheio de percevejo, mas que eles só me picam a cada meia hora, né? E essa mola não está tão me pegando. Se eu sentar um pouquinho de lado, assim, de bandinho de lado, a mola não me pega, eu não vou me livrar desse sofá, não. Aí tem um modelo muito bom, muito novo, muito bacana, mas eu não procuro esse modelo, não. É a mesma coisa de emprego.
É a mesma coisa de relacionamento, é a mesma coisa a respeito de conhecimento, é a mesma coisa a respeito de morar no mesmo lugar, tá? Zona de conforto essencialmente é sempre a mesma coisa. Se nós não abrimos o nosso coração a poder verificar, olhar para o lado, ver a grama do vizinho, não para ficar preso na grama do vizinho, mas ver que talvez eu tenha que movimentar e melhorar as minhas condições para ter um gramadinho verde do que um gramadinho marrom. Mas se você está apreciando o teu gramadinho marrom, mesmo que ele tenha um cheiro esquisito, mesmo que ele tenha uma imagem esquisita, sendo muito sincero, não tem nenhum ser em nenhuma parte de qualquer multi-universo que trabalhe dentro da luz, dentro das leis divinas, que vai baixar na sua frente e mandar você mudar o adubo que você está utilizando na sua grama, porque você não tem abertura. Por isso que os irmãos espirituais, eles não falam para que as pessoas mudem da zona de conforto se elas não querem mudar. Eles não abrem o olho, eles trazem um conhecimento. Mas se você não quer abrir o olho para perceber que aquele conhecimento que você tem que ser revisto, não vai adiantar nada. Pode vir Jesus Cristo montado no cavalo branco com uma espada flamejante da boca. Pode vir Caquil, que é a mesma figuração, né? O cavalo branco com uma espada flamejante na mão. Pode vir a nova encarnação de Buda. Pode vir quem for. Se você não está aberto, eles vão olhar para você e falar assim, tudo bem, Deus te abençoe e vou seguir meu rumo, tá? Então, aí eu termino aqui minha live falando para vocês um recadinho a respeito desse ponto, que apesar deles não interferirem na zona de conforto, a zona de conforto ela não cabe mais dentro da frequência desse planeta. Por quê? Porque o planeta precisa mudar. E zonas de conforto, tal qual a gente vivenciou agora, elas não têm mais espaço dentro dessa nova frequência. E aí eu deixo para vocês, para encerrar essa noite, antes de falar assim, boa noite Ana Paula, seja bem-vinda, ou nós mudamos, ou nós nos mudamos. E aí fica o recado, e é isso. Uma boa noite. Sejam todos abençoados, iluminados, protegidos. Que a luz divina recaia sobre vocês, iluminando-os e trazendo a clareza para que vocês e eu possamos olhar para o nosso interior e fazer com toda a dedicação, com toda a propriedade, as mudanças internas e possamos sair de nossas zonas de conforto, por mais gostosinhas que elas sejam, e seguir em direção à plenitude e à manifestação do divino que já somos. Um beijo no coração, estejam todos abençoados e até terça-feira que vem.